Olá, estamos no nosso momento da educação especial, na perspectiva da educação inclusiva. Eu sou a professora Ivânia França e este é o meu sinal. Vamos hoje falar sobre material didático adaptado para o estudante surdo. Mas você pode encontrar a educação especial na perspectiva da educação inclusiva diariamente na TV Alep, no horário das 8h45 às 9h, e temos a reprise às 13h45 até às 14h, no canal 10.2 e também no YouTube, no canal do Educa Recife. Vamos continuar falando sobre o material didático adaptado para o trabalho com o estudante surdo. Então, no momento anterior, falamos que o estudante surdo, ele só não tem a voz. E o que é que substitui a voz? São as mãos. As mãos falam através da Libras. Então, vamos hoje falar um pouquinho como esse estudante, ele pode ser inserido na sua aula, tá? Ele, ou na sala bilíngue, ou aquele estudante que ainda não foi contemplado na sala bilíngue, aquela educação infantil. Então, a minha aula vai ser sobre cidade e campo. Então, como é que eu vou inserir aí essa imagem? Vamos entender que essa imagem está no livro didático. Então, como é que eu vou mostrar uma cidade para o meu estudante? Será que cidade só tem essa configuração, cheia de prédios? Então, quando não tiver prédio, não é uma cidade? Porque para o estudante ouvinte, ele já tem uma memória, ele já escuta desde cedo, então ele escuta a aula da professora, e o estudante surdo, que ele é visual. Então, hoje eu trouxe como sugestão esse exemplo de cidade, mas para construir junto com você uma pesquisa. Que tal uma pesquisa? Vamos trazer foto de onde você mora. Como é a sua rua? Como é o seu bairro? Tem padaria? Tem casas? Tem prédios? Então, vamos fazer agora, de acordo com essa pesquisa que foram chegando, vamos agora construir uma maquete. Tá? Quem é que tem um cavalo? Quem é que tem um boi? Quem é que tem um cachorro? Quem é que tem uma casinha? Então, vamos montando. E na escola onde tem Lego, temos muito material que podemos construir para poder esse estudante ele ser contemplado. Ele começar a ver, ele começar a perceber que onde ele mora é uma cidade. Será que ele mora na área urbana? Será que ele mora na área rural? Então, como é que eu vou mostrar isso para o estudante? Então, precisa ter a imagem, precisa ter a palavra e o sinal da cidade. Tá? Existe aqui, por exemplo, a cidade do Recife. Quem mora na cidade do Recife? Como é o sinal da cidade do Recife? Então, não só o estudante surdo, mas todos os outros, eles vão aprender como é a cidade do Recife. Tem os bairros. E qual é o bairro que você mora da cidade do Recife? Ah, mas aí é muito difícil. Então, aqui também, no nosso município, tem a gerência de educação especial, que lá também tem uma equipe que pode te ajudar, que pode tirar a tua dúvida. Se na tua escola não tem sala bilíngue, se você não tem esse acesso, mas o estudante ele precisa ser contemplado, ele precisa ser visto, entende? Então, quando falamos em quantidades, vamos relacionar o numeral. Como é o numeral? 3. Porque além de você falar, tá, você precisa mostrar. Porque se você não estiver só com o estudante surdo, ele estiver inserido na sua sala, você está falando para o ouvinte. E o estudante surdo, ele está sendo contemplado? Não. Ele precisa ver o numeral 3. Ele precisa ver o numeral 3. Olha só. Sim. E além dele ver o numeral 3, ele precisa também do nome embaixo. E o sinal 3 em libras. Deixa eu ver aqui. E o sinal do 3 em libras. Então, ele precisa
muito visual. Tudo que você for mostrar precisa ser visual. Ah, tá, eu hoje vou trabalhar adição. Mas o que é adição? Vamos mostrar a adição, o sinal da adição e o que significa esse sinal. E o que é que significa esse sinal da adição? Se eu colocar 2, aí vamos o material dourado. Aí vamos pegar a pecinha. Isso daqui é o quê? Unidade. 1. Mas como é 1? Só isso aqui não contempla. A gente precisa mostrar o numeral 1. E aí ele vai tendo e vai se apropriando do conhecimento. E ele vai juntando. E ele vai de 10 cubinhos desse. E agora vamos trocar pela dezena. Aí vamos mostrar o que é dezena, porque ficou agora 1 do material dourado. E esse material a gente encontra na escola, a gente pode confeccionar. Nos livros didáticos também vem muito material que você pode contemplar com o seu estudante surdo. Por exemplo, tem material que vem lá no final com que você pode recortar. E depois que você recorta, vamos... Cadê a câmera? Oh. E depois que você recorta, você entrega ao estudante. E ele vai começar a associar. Olha só. Será que eu peguei a mesma quantidade do numeral? Então, ele vai contar junto com você. E ele vai estar aprendendo mais com o sinal, fazendo parte desse contexto. Ele vai contar e vai ter o sinal em libras e vai ter a quantidade, ele vai estar observando. Então, a libras, ele está presente no nosso cotidiano, em todos os lugares que vamos. Agora, tem aquele estudante que ainda não se apropriou da libras. O intérprete, quero agradecer a nossa intérprete presente, eles fazem um trabalho maravilhoso de acessibilidade. Mas, e aquele estudante que ainda não sabe da libras? Como é que vamos fazer uma conta de adição, um problema de adição, um problema do cotidiano dele, se você não está oferecendo? Porque para ele chegar nesse nível de estar assistindo uma aula, entendendo tudo que o intérprete está falando, ele precisa ser ensinado, ele precisa ser contemplado nesse sentido. Aqui temos a nossa... Porque para o estudante surdo, precisa ser muito visual. Observe, qual é a cor da blusa dessa menina? Vamos aprender a cor da blusa dessa menina hoje? Então, a configuração da mão, R, observe, R, e passa assim no rosto, olha, rosa, ok? Vamos lá, a configuração da mão em R, e passa assim no rosto, rosa, ok? Em todas as temáticas eu vou trazendo aqui uma palavra em libras, ok? Então, vamos trabalhar com eles. Hoje a minha aula é sobre o corpo humano. Vamos lá. Quais são os membros do corpo humano? Entenda que ele é visual. Senão ele vai ficar ali, todos os estudantes conversando, e ele sem entender nada. Ele sem ser contemplado. E essas atividades, para o estudante surdo, precisamos entender que o visual é que vai garantir essa aprendizagem. O visual, a palavra e o sinal. Precisa ter sentido para ele. Então, vamos lá. Essa parte aqui, só mostrando, ele vai aprender. Se ele ainda não conseguiu se apropriar da libras, ele vai aprender como é esse sinal. O que é isso aí? Faz parte do corpo humano. Isso daí é a cabeça. Então, todos começam a aprender o sinal de cabeça. Mas aí o corpo é só a cabeça? Então, eles começam a fazer parte dessa sua
aula e vamos agora montar as partes do corpo. Precisa da imagem e precisa do sinal. Observe, cabeça. Você tira todas as peças, vamos colocar aqui o Lego. Tira todas as peças e pede para ele ir montando. Então, você mostra o sinal de cabeça. Então, ele vai pegar a peça da cabeça, porque ele já se apropriou, e vai colocar como é o braço direito, o braço esquerdo. Entende que para ele, a atividade ele precisa ser relacionada com a imagem. E aí sim, você vai estar contemplando o seu estudante surdo e todos que convivem com ele. Vamos lá, deixa eu ver aqui na tela. O estudante surdo, através da língua brasileira de sinais, pode desenvolver integralmente todas as suas possibilidades cognitivas, afetivas e emocionais, permitindo sua inclusão e interação na sociedade. Como eu falei há pouco, o estudante, ele só não tem a voz. E foi um curso que eu estava fazendo uma pós e a professora relatou que ela era igual a todos os outros. E ela passou a vida toda sendo excluída porque ela era surda. No entanto, a deficiência dela era só na audição, mas tinha a mão para fazer essa comunicação e não ser travada. Então, tem aqui algumas experiências que eu quero colocar para vocês, uma pelo menos, que um estudante surdo, na hora do recreio, do intervalo, ele brincava com todos os outros. Todo mundo entendia esse estudante. Mas na hora da aula, na hora de pegar um material, vamos trabalhar fração, por exemplo. O todo, o inteiro e a parte fracionada. O inteiro e a parte fracionada. O que era que acontecia? Ninguém queria participar com esse estudante. Em uma leitura de campo, cidade, um conto, uma história. Então, ninguém queria participar com esse estudante. E foi quando eu falei para eles, na hora do recreio, vocês conseguem entender eles. Então, na hora da atividade, vamos também entender. Vocês vão começar a entender. Não, tia, não, professora, eu não quero sentar perto dele não, porque eu não entendo nada do que ele fala. Mas vamos passar a entender? Então, comecei a trabalhar o bom dia, o boa tarde, o boa noite. Vamos começar. Hoje vamos falar sobre o corpo humano. Todo mundo da sala de aula aprendia as partes do corpo. E depois ainda tinha apresentação em dupla lá na frente. Então, quem ficava com o estudante ia junto, fazia a voz dele, porque ele fazia o sinal da aula no momento e o outro falava, traduzia no português. Enfim, essa turma começou a entender que a Libras não é tão difícil assim. Nas operações, multiplicação, ela ajudava o estudante ouvinte a desenvolver, porque a capacidade, a cognição, a capacidade é igual. Ele só precisa ser visto, ele só precisa ser contemplado, ele só precisa ser estimulado. Então, todos eles sabem o sinal do número 5. Aí pergunta, quantas bolinhas tem aqui nessa imagem? Então, todos começam a contar e como todos já se apropriou do numeral e vai mostrar 5. Aí vai ter alguns que vai mostrar a mão aberta, 5. Aí o próprio surdo, ele já faz a correção e diz que não é 5 com a mão aberta. O 5 representado na Libras é diferente. Então, eles começam a se apropriar e eles começam a ter a interação. E no final do ano, todos se ajudavam e não tinha essa diferença em ser surdo ou ser ouvinte. Todos estudavam, todos participavam, todos apresentavam. E todos nessa sala
passou a ter sinal escolhida pelo estudante, todos da escola, gestão, enfim. Precisamos aproveitar esse privilégio de aprender mais um pouquinho com cada um. Eu espero que vocês tenham gostado e eu aguardo vocês na nossa próxima temática.